Saudações fraternais, amados irmãos, meu nome é Peter Undro e queremos iniciar mais uma meditação sobre a Palavra de Deus. O nosso tema hoje é a comunhão com Deus transforma. Queremos meditar de uma forma especial sobre o relato de Êxodo, onde lemos a respeito de Moisés subindo ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ele desceu, encontrou o povo em danças idólatras em torno do bezerro de ouro. Depois, Moisés novamente subiu ao monte para pedir misericórdia, pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. E lá ele permaneceu, então, durante 40 dias e 40 noites. Depois ele desceu com as novas tábuas da lei. E sobre isso a Bíblia nos relata, então, em Deuteronômio capítulo 34, a partir do verso 29, da seguinte forma: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu. Temos então aqui esse relato de Moisés com o rosto resplandecente. Ele mesmo não sabia disso, mas os outros, quando ele desceu, perceberam, e era de tal forma que ficaram assustados e temeram até de chegar-se para ele. A Bíblia diz, pelo que temeram de chegar-se a ele. E a Bíblia nos relata no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 3, sobre essa experiência da seguinte forma: E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Então, em primeiro lugar, nós notamos que Moisés estava querendo proteger, nesse sentido, demonstrar que a presença do Senhor estava com ele, mesmo que o véu encobrisse aquilo que eles achavam que era o brilho. Esse brilho estava desvanecendo, estava desaparecendo. Então vamos ver algumas lições importantes sobre esses relatos. Em primeiro lugar, viver na presença de Deus deixa marcas em nossa vida. Não vamos, depois de um tempo de oração, sair com os rostos brilhantes, porque a comunhão com Deus, entre Deus e Moisés, era algo totalmente diferente. Deus mesmo fala que ele estava conversando com Moisés face a face, ao contrário daquilo que acontecia com outras pessoas. E Moisés mesmo não sabia que a pele do seu rosto estava resplandecendo. E a Bíblia nos diz, então, em 2 Coríntios 3, verso 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor o Espírito. Então, Moisés estava numa comunhão íntima com Deus, mas ele percebia que a glória estava desvanecendo, desaparecendo, então colocou um pano na frente, um véu na frente do seu rosto, para que os judeus não percebessem que aquela glória estava desvanecendo, mas quando chegava novamente na presença de Deus, tirava esse véu para que novamente tivesse esse contato pessoal com Deus. Então, a comunhão com Deus vai deixar marcas na nossa vida. Não vão ser raios resplandecentes da nossa pele, porém outras marcas sempre vão ser visíveis quando vivemos uma íntima comunhão com Deus. Nós lemos a respeito do apóstolo Pedro. Então eles, as autoridades religiosas,
vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Então, as autoridades religiosas perceberam Pedro e João eram homens que estiveram na presença de Jesus. A presença de Jesus havia marcado a vida deles. E perceberam isso de uma forma especial pela ousadia com que Pedro e João falaram a respeito de Jesus Cristo como o Messias prometido. Lemos também em Atos capítulo 15, verso 13, a respeito de uma situação onde havia disciplina por causa do pecado. Então o texto afirma: dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então o povo incrédulo, vendo a disciplina do Senhor e vendo o que tinha acontecido, eles tinham um grande receio de fazer parte da igreja para não serem disciplinados também. Porém, eles os tinham em grande estima. Perceberam? Este é um povo especial, este é um povo de Deus. Isso pode se manifestar também de uma forma especial em tempos de perseguição, de ódio contra os cristãos. Sabemos que os cristãos estão sendo odiados pelo seu testemunho, quando realmente testemunham da verdade. E a Bíblia nos fala na carta de Pedro: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, eles sim blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Atos 4, verso 14. E também 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado à corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui ele fala sobre a diferença entre o mundo e as pessoas que escaparam do mundo. Uma diferença muito grande. Corrupção, concupiscência no mundo perdido, e o cristão realmente renascido tem uma vida completamente diferente. E o texto fala que as pessoas ficaram participantes da natureza divina. Então, a natureza divina se manifesta parcialmente na vida daqueles que realmente seguem a Cristo, daqueles que têm uma comunhão íntima com o Senhor. O mundo percebe: este é um povo diferente. As marcas de Moisés não eram permanentes. O próprio texto, em 1 Coríntios capítulo 3, fala que estava desvanecendo, o brilho ia desaparecendo. Tanto é que Moisés colocava um véu sobre o rosto para que o povo não percebesse que o brilho estava desaparecendo. E quando chegava na frente de Deus, novamente, ele tirava o véu para novamente conseguir essas marcas. E a Bíblia nos afirma, na carta aos Coríntios: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios 3, verso 13. Ele não queria que o povo visse que esse brilho estava desaparecendo. E por isso ele colocou um véu na frente da cabeça dele. Isso quer dizer que a comunhão com Deus precisa ser permanente. Moisés, para ter essas marcas, ele sempre voltava à comunhão com Deus. Na nossa vida também, não basta ter momento de comunhão e depois se afastar da comunhão com o Senhor, para que as marcas de Deus se manifestem em nossa vida. Precisamos cultivar uma comunhão íntima e permanente com o Senhor. Isso não quer dizer fazer apenas uma oraçãozinha de manhã, talvez ao meio-dia e à noite, não. Ter um tempo de oração,
ter tempo de meditação na palavra de Deus, ter realmente tempo de cultivar a comunhão com Deus, senão as marcas da operação de Deus em nossa vida vão desaparecer. Em terceiro lugar, a comunhão com Deus vai ser visível através das nossas atitudes e dos nossos atos. Lemos em Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 16. Então as pessoas devem reparar nas nossas obras, as obras que vão glorificar o nome de Deus. E quando a pessoa realmente está em comunhão íntima com Deus, ela vai também ter as boas obras, não para ganhar salvação, porque já é salva, mas vai ter as boas obras também como meio de glorificar o nome de Deus. O apóstolo Pedro escreve: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que pareceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, o mundo nos rodeia e odeia uma conduta santificada. Ele fala, em primeiro lugar, responder com mansidão. Não vamos responder na mesma linguagem que o mundo nos trata, mas vamos responder com mansidão e mostrar a esperança que realmente existe em nós. O mundo está se tornando cada vez mais hostil, até o mundo ocidental. Muitos países, inclusive o Brasil, já tem leis que são diretamente contrárias aos princípios da palavra de Deus. O ministro do Interior da França, ele disse na semana passada que os evangélicos são um grande problema para o Estado. Por quê? Pela conduta? Não. São um grande problema porque não reconhecem a superioridade da lei do país à Bíblia. Quer dizer, se o evangélico considera a palavra de Deus superior às leis do país, então eles são um problema. Evidentemente, tem muitas leis em nossa época que são contrárias a Deus e o cristão vai defender a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O apóstolo Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso não acontece na França. Na Noruega, famílias estão perdendo seus filhos, que estão sendo tirados pelas autoridades, só pelo fato que educam os filhos dentro da doutrina do Senhor. Uma família foi privada da companhia de 5 filhos, o menor, inclusive, ainda estava mamando. Por quê? Porque as autoridades disseram eles são crentes demais. Reconheceram que os filhos têm bom comportamento, reconheceram que os filhos não estão sendo maltratados fisicamente, reconheceram que os filhos têm boas notas na escola, são bem entrosados, mas pelo fato que a família exerce uma influência cristã muito forte, tanto os pais como também avós e tios, assim por diante, simplesmente sequestraram as crianças dos pais. E a Noruega é um país onde mais de 70% da população se declara evangélica, em geral, da religião luterana. Então, vemos como está indo a situação no mundo hoje em dia. Em outros países está acontecendo da mesma forma. Então, nós precisamos, como cristãos, contar com o fato que a oposição à fé bíblica vai ser cada vez maior, inclusive aqui no Brasil também. Em quarto lugar, a transformação não acontece de uma vez, mas de forma gradual, mediante a operação do Espírito Santo na vida da pessoa. O texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3
verso 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, a transformação acontece gradualmente. Homens de Deus, mesmo vivendo em comunhão com Deus, também são falhos. Nós pecamos, nós tropeçamos, mas começamos, reconhecemos os erros e começamos novamente uma comunhão na presença do Senhor. E Paulo diz, nós não vamos colocar um véu na frente do nosso rosto, quer dizer, não vamos fazer de conta que tudo está bem, vamos reconhecer nossos erros, mas vamos, a partir dali, novamente mudar de conduta. Pedro errou depois que já estava no ministério há tempo. Ele foi corrigido pelo apóstolo Paulo e continuou o seu ministério. Um certo jovem recém-convertido tinha por objetivo testemunhar da sua fé no trabalho. Ele pediu uma vaga numa fábrica de barcos e ele já foi alertado. O dono dessa fábrica, ele detesta os cristãos. Ele sempre diz que todo cristão é hipócrita, é enganador. Mas ele foi mesmo assim, foi contratado, mas o dono já lhe deixou saber desde o primeiro dia, eu detesto os crentes são todos iguais, são todos hipócritas. Ele se esforçou para ter um bom comportamento lá dentro, mas um fato chamou a atenção. Ele gostava de fabricar barcos, comprou tábuas para começar a fazer o seu próprio barco em casa, mas ele percebeu que para o barco não ser destruído, ele precisava ser pregado com pregos que não eram de ferro, mas de bronze. Ele viu que lá na fábrica tinha muito prego desse tipo, eram caros, então ele pensou, eu vou levar prego daqui para fazer o meu barco. Num domingo, o pregador falou sobre honestidade. Ele disse, mesmo se você pegar um alfinete ou se você pegar um prego que não é seu, isso é roubo. Tem que ser restituído, tem que ser confessado. Isso foi um choque na vida dele. Ele foi falar com o pregador e disse, olha, eu tenho pegado muitos pregos lá da minha firma, sem o patrão saber, para fazer o meu barco. Só que eu não posso devolver, porque ele sempre diz que os cristãos são todos hipócritas. E quando devolver, ele normalmente vai dizer, está vendo? Todos são hipócritas, mas o pregador disse, você tem que devolver, confessar e reparar o dano que você causou. Depois de alguns dias, ele levou os pregos que sobraram, chamou o patrão e disse, olha, tenho uma coisa muito séria para falar com o senhor. Eu roubei pregos aqui na sua firma. O homem olhou para ele e você vem me dizer? Sim, eu venho dizer, eu roubei pregos para fazer o meu barco lá em casa. E por que você vem me dizer isso? É porque o pregador lá no domingo falou que qualquer coisa que pegamos dos outros, que não é nossa, é pecado. Inclusive, ele citou pregos. Isso tocou muito no meu coração. Aqui está o que sobrou daquilo que ele veio, e aqueles que já usei, eu quero que o senhor desconte do meu salário para que possa pagar tudo, porque eu quero ter a minha consciência limpa. O homem ficou de boca aberta, daí ele chamou a esposa e a filha. Venham cá, quero mostrar uma coisa. Os filhos eram grandes, conhecidos como valentões, e ele pensou, agora eu vou apanhar. Mas daí ele disse, mulher e filhos, eu sempre falei que todos os cristãos são iguais, são todos hipócritas, mas isso não é verdade. Esse aqui é diferente. Ele roubou, mas ele também confessou, ele devolveu, ele é diferente. Não são todos iguais. A esposa, ouvindo isso, disse, eu também tenho alguns pregos no meu coração que me machucam. Eu recebi troco demais lá no açougue e não devolvi para ele, isso machuca minha alma. Eu vou lá para devolver esse troco. Ela foi, falou com o açougueiro queria saber por que ela está fazendo isso, e ela contou a história do moço. Esse açougueiro contou o fato para o diretor de uma escola, esse diretor estava interessado em conhecer esse moço, convidou-o, e o moço contou a sua história para os alunos, para a classe. E naquele mesmo dia, em torno de 80 alunos confessaram que também já tinham roubado. Giz, borracha,
lápis, qualquer coisa pequena. E queriam colocar isso em ordem também. Assim, houve um avivamento dentro daquela escola. Esse dono da fábrica de barcos disse para o jovem: domingo nós vamos com você para a escola dominical. Foram e, em pouco tempo, a família toda se converteu. Nós cometemos erro, mas devemos ser também honestos o suficiente e admitir: nós erramos, mas queremos mudar de vida. Todos nós precisamos ser transformados. O apóstolo Paulo não diz que vocês devem ser transformados, mas ele diz: todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória. Se alguma pessoa acha que já está pronta, é porque é muito orgulhosa e realmente nunca vai crescer na sua vida espiritual. Como é que anda a sua comunhão com Deus? A comunhão íntima com Deus transforma vidas. A comunhão íntima com Deus fica evidente perante as pessoas que estão perdidas. A comunhão íntima com Deus vai ofender muitos porque não querem que seu pecado seja visível, mas, por outro lado, vai trazer pessoas também para o arrependimento e para uma nova vida. Todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Senhor, o Espírito. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que possamos praticar, realmente tomar tempo para a meditação na palavra de Deus, tempo para orar, para estar junto com Deus. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.